Depois de 9 anos, o Contador 2 finalmente saiu, prometendo uma interação muito mais frequente entre o Ben Affleck e o Jon Bernthal atuando como irmãos. E também aquela velha ação, porrada e troca de tiro que todo mundo gosta de ver. E o filme faz isso muito bem sim, só que eu acho que ele peca em algumas coisas que não dá pra não perceber. Então vamos falar sobre esse filme hoje. Já me segue aqui pra não perder os próximos vídeos, tá sempre tendo vídeo aí sobre cinema, séries e videogames de vez em quando. E bora lá então. Se você lembra do primeiro filme, você lembra que ele era bem mais sério. O primeiro tinha um peso dramático maior, mostrando a origem do personagem, as morais dele, como elas foram formadas e focando bastante na genialidade e reclusão dele. Inclusive, existe uma discussão há tempos em Hollywood sobre esse estereótipo de gênio recluso que eles colocam sobre quase todo personagem autista, mas me falta conhecimento para debater isso, então não vou entrar nessa hoje. Mas aqui no segundo, a gente vê que ele está tentando melhorar a sua habilidade de socializar com as pessoas. Os primeiros 5 minutos do filme que ele aparece, inclusive, é sobre ele ter burlado o algoritmo de um aplicativo de relacionamento para ele conseguir ter mais mulheres interessadas nele, tá ligado? O foda é que quando ele vai conversar com as mulheres, ele espanta elas. Spend a lot of time with your friends? No, not at all. No. I have no friends. No friends. Pets? Então assim, só por esse início você já vê que a coisa tá mais amena, mas isso não é necessariamente ruim. Inclusive a melhor coisa do filme nasce justamente dele estar com um clima mais leve, que é a interação entre o Chris, personagem do Ben Affleck, e do Brex, que é o personagem do Jon Bernthal. E claro, a atuação dos dois é a grande responsável por isso. Eles obviamente não iam entregar nada ruim. O Braxton faz com maestria o papel de irmão mais novo, que é implicar, irritar e tirar o irmão mais velho do sério. Take precautions. Yeah, sure. You know I don't like that. That's not funny, Braxton. I like things. Oh, it's so funny. Mas ao mesmo tempo ele carrega bastante a moral de lealdade que o pai deles ensinou pra eles quando eles eram crianças ainda. Ele reclama sobre o Chris ficar afastado, reclama até mesmo sobre o Chris ter falado 8 anos atrás que ele iria atrás do Braxton e ter sumido de novo, mas em nenhum momento ele se pergunta se ele devia ajudar o irmão ou não. Ele tá sempre lá. Well, you just gotta leave. Fuck, you know what? Wanna go to Juarez? Hey, let's go to Juarez. Good for you. Let's go get our asses shot off. E o Chris, como eu disse, ele tá tentando melhorar sua sociabilidade, até mesmo aceitando conselhos sobre o que falar pro irmão. Braxton, thank you for coming. I'm really glad you're here. Did you tell you to say that? E até fazendo coisas por ele e com ele, como por exemplo ele ter saído para beber com o Brex, que rende pra mim a melhor sequência do filme, que eles vão pra um bar, estão jogando conversa fora, uma mina dá em cima do nosso timidão aqui, ele até que vai bem, só que quando ele dá pra trás nem o irmão dele entende. What did you do? You were right there. Why'd you go down like that? You were supposed to going up. say- It was working. E aí, com a mente focada em quebra-cabeças que ele é, tá ligado? Ele percebe um padrão no povo dançando e aí ele se dispõe a ir lá e dançar com o povo. Inclusive, ele consegue até o número da mina que tinha dado em cima dele. E nesse momento o Brex tá olhando pro irmão sorrindo muito orgulhoso, tá ligado? Porra, até eu tava orgulhoso dele nesse momento e sorrindo pra caralho. E ele até termina essa sequência dando um presente pro Brex, que é caçar confusão com os caras pro Braxton poder bater em todo mundo. Então assim, essa sequência é muito gostosa de assistir. Come on now. Go, Jerry. E pra fechar as melhores coisas do filme, as sequências de ação estão muito bem feitas também, e me chamou a atenção o detalhe sobre como eles se comunicam no filme no meio dessas cenas de ação, que não é com palavras, mas sim com um gesto físico, tá ligado? Pode ser no gestual, pode ser um toque no ombro, nas costas, um olhar que eles se dão e eles já entendem o que tem que fazer, tá ligado? Isso também contribui muito pra química dos dois e como eles foram treinados quando eles ainda eram crianças, então assim, é uma coisa que acrescenta e é bem divertido de assistir. Agora, o filme peca numas coisas que não dá pra você não perceber, não falar sobre. A Mary Beth, por exemplo, parece que ela só tá aqui no 2 pra voltar do 1, porque a personagem dela não influencia em quase nada na história, e isso é devido a uma escrita ruim, na minha opinião. Ela tem uma cena interessante onde ela fala sobre se sentir uma impostora, porque o lugar que ela tá, a posição que ela tá, foi por causa do Chris. Ela fala sobre não se sentir confortável na cadeira de forma física, só que
por causa do aspecto mental. Só que essa cena é rapidamente cortada e isso só vai voltar na cena final do filme, quando ela finalmente se sente confortável na cadeira. Só que essa coisa que era pra ser simbólica e trazer um peso pra quem tá assistindo, não traz nada, porque a personagem é basicamente escanteada o filme inteiro, tá ligado? Ela não influencia em quase nada, pelo menos na minha opinião. A Anaís é uma nova personagem que o Ray King contratou ela logo antes dele morrer para ajudar ele num caso, e acaba que o caso era de um pai que estava querendo saber o paradeiro da filha, e a filha na verdade é a Anaís, que tinha sofrido um acidente depois de vir para os Estados Unidos do México, e com esse acidente ela tinha adquirido a síndrome de Savant adquirida, e por causa dessa síndrome ela ficou num constante estado mental de combate, e por isso ela se tornou uma mercenária que não lembra de nada da vida passada dela. Eu explicando desse jeito, parece uma ideia ruim, mas não é. É um plot muito interessante, só que ele é muito mal aprofundado. Eles contam a origem dela, o que é interessante, mas o pai dela, por exemplo, que contratou o Ray King, ele só aparece no filme pra morrer. Ele não tem uma cena falando sobre sentir falta da filha, sobre especulações sobre o que aconteceu, o que ele queria, o que ele esperava, nada. E aí, mais pra frente no filme, você vê que o principal objetivo dos protagonistas no filme vai ser salvar esse moleque aí, que ele é filho da Anaís, que tinha sido separada dela pelo traficante, que inclusive já contratou ela. E aí no filme tem até mesmo uma cena onde ela vê uma foto do moleque, do esposo dela, do falecido esposo dela, e ela lembra disso, tá ligado? Escorre uma lágrima no rosto dela, inclusive essa cena é logo depois dela tentar matar a Mary Beth. E aí você pensa, tá, ela vai dar uma voltada ali na consciência, né? Pô, ela até chorou vendo o moleque e tudo mais. Então ela vai com os protagonistas ali pra resgatar o filho dela, né? Não, isso não acontece. Ela é totalmente escanteada no último ato do filme. O último ato que envolvia justamente salvar o filho dela. E ela tinha acabado de lembrar do moleque. Não faz sentido nenhum pra mim isso. E ela volta só na finalização do filme também pra matar o traficante que tinha matado o esposo dela e mandado o filho dela pra onde o filho dela tava. E mais uma vez é uma cena que devia ser simbólica, devia trazer um impacto pra quem tá assistindo, mas não traz, porque o desenvolvimento até aquela cena foi ruim, tá ligado? Não dá pra trazer peso nenhum nisso. E detalhe também que o Chris, ele queria salvar muito esse moleque, porque ele acreditava que o moleque era como ele, tá ligado? Era um moleque autista também. O que seria até legal se o Chris desse alguma pista sobre isso durante o filme. A gente descobre isso só com um diálogo do Braxton falando que ele pôs essa ideia na cabeça dele e não quis mais tirar, e aí acaba que a ideia dele é verdade. É muito merda, tá ligado? É tipo assim, caralho. Pô, mano, não tô falando pra você colocar um diálogo expositivo do Chris falando eu acho que esse moleque é autista, eu vou lá salvar ele. Não, mas colocar alguma pista, tá ligado? Colocar alguma ceninha ali pra ficar subentendido. Não tem isso no filme. E aí é muito difícil deixar tudo isso passar. O primeiro filme, ele não é nenhuma invenção da roda no cinema, mas ele fazia muito bem as coisas simples, aprofundar na origem dos personagens, abordar bastante a reclusão e a genialidade dele, tá ligado? As consequências disso, as morais que ele tinha desenvolvido, o que constrói muito bem a personalidade do Chris, o que no 2 até isso fica um pouco esquisito às vezes, porque em algumas cenas ele parece só um bobão e desatento, sendo que pensamento lógico e resolução de problema é justamente o forte dele. E uma cena pra mim que exemplifica isso é quando eles contatam 3 prostitutas e eles estão tentando, por meio do papo ali, tá ligado, fazer elas trazerem o cara que eles queriam. E o irmão dele tá abordando de uma forma discreta ali, sem falar nome e tudo mais, e aí ele vem, corta o irmão dele, fala o nome do cara e faz 2 das 3 prostitutas saírem fora do quarto. Sexo. Pero no quiere información, no quieren nombres. Se llama Tomás. His name is Tomás. Braxton, remember? Tomás. Uma coisa que pra mim não faz sentido, porque um cara tão bom de dedução, tão bom de pensamento lógico, pra mim teria percebido tipo assim, ah, entendi o que você tá fazendo, entendi qual que é o jogo. Mas não, ele só tem uma cena de bobão mesmo. Então, pra finalizar, eu não sei se faz sentido isso, mas Contador 1 é um filme muito melhor e Contador 2 é melhor pra você só se divertir. Faz sentido isso? O Contador 1 é um filme mais dramático, você absorve mais coisas ao longo dele, tá ligado? E no Contador 2 você se entretém mais, você se diverte, mas é só isso, tá ligado? O filme é divertido, mas você sabe muito bem que ele não passa de nada além disso. E parece que a história é só um plano de fundo para a ação poder acontecer. Como eu disse, ainda assim é um filme que entretém, e muito disso é por causa da ação do Ben Affleck e do Jon Bernthal, que carregam pra caralho o filme com a dinâmica de irmão entre eles, é muito da hora ver os dois juntos, mas é só isso mesmo, é um filme mediano, nada demais. Mas e você, assistiu? O que você achou do filme? Discorda, concorda? Me conta aí nos comentários, me segue para não perder os próximos vídeos e a gente se vê no próximo.
Tchau!